Olá, meu querido irmão e irmã, aqui é o Gilson Castilho e esta é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu desejo, como sempre, que a paz e as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que você esteja. Hoje nós teremos uma mensagem muito bonita, muito tocante, emocionante e eu te convido a ficar comigo até o final, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto bem delicado e muito importante. O texto para essa mensagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. E o nosso maior exemplo de perdão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então o que diz o texto? Lucas 23, 33 e 34 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, pregaram no madeiro ao lado dos criminosos, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esta é as primeiras palavras que Jesus proferiu quando estava morrendo ali no local onde chamam de caveira ou Calvário. Imaginem comigo a cena. 3 pessoas pregadas no madeiro. No meio está o nosso Senhor Jesus. Ao lado direito, um ladrão, e ao seu lado esquerdo, outro ladrão. Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar pecadores, viveu entre eles para alcançá-los, e quando chegou a hora de morrer, morreu no meio de 2 pecadores. Agora, você consegue fazer um quadro mental, imaginar Jesus pregado no madeiro ali na hora da agonia? Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ela tem a dizer, não é mesmo? Aquele dia, Jesus pronunciou algumas frases. A primeira frase, a quarta e a última são orações que ele dirigiu ao seu Pai. Ele orou, mantendo assim uma comum união com aquele de quem veio toda a sua força para poder suportar tudo o que tinha que suportar e viver uma vida vitoriosa nesta terra. Nosso Senhor Jesus Cristo começou a sua obra em oração e terminou sua obra também em oração. Meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nesta terra se não aprender a viver como Jesus viveu, dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força do Pai, do nosso Pai Celestial. Você sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Alguns poderão dizer: mas para ele não foi difícil porque ele era filho de Deus. Jesus tinha poderes? Não, meu irmão, minha irmã, não é isso não. Se tem uma coisa que poucos compreendem sobre Jesus, é que aqui na terra, Jesus era um ser humano. Jesus não tinha poderes. Todo milagre e obra poderosa que ele realizou foi com o poder do Pai. Cristo, ao descer à terra, teve que se esvaziar e se rebaixar a um ser humano, como diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte no madeiro. Se Cristo tivesse poderes, não faria nenhum sentido Satanás tentar seduzi-lo ao pecado, quando o tentou no deserto, conforme Mateus capítulo 4.
Sim, Jesus realizou muitos milagres, mas ele só usava poderes divinos com o consentimento do seu Pai. Por quê? Porque ele aprendeu a viver uma vida dependente do seu Pai. E é aí que está o segredo da sua vitória. Sabem por que hoje muitos de nós têm vidas derrotadas? Simplesmente porque não aprendem a depender de Deus, assim como Jesus fazia. Agora, meus queridos irmãos e amigos, tentem fazer comigo um quadro mental daquele dia, daquela situação. Jesus tinha uma coroa de espinhos furando o seu rosto e a sua cabeça. Mas isso não o impedia de enxergar o amor de seu Pai. As mãos de Cristo estavam pregadas, ele não podia mais curar pessoas, mas ele podia orar. Os pés de Jesus estavam pregados, ele não podia mais andar para alcançar os pecadores, mas ele podia orar. Os seus discípulos naquele momento, no madeiro, o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar seus discípulos, mas isso não o impedia de orar. Ah, meus queridos, às vezes, meus irmãos, quando surgem dificuldades em nossas vidas, quando perdemos um emprego ou quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos vem é o fato de que Deus talvez tenha nos abandonado. Talvez Deus tenha esquecido de nós. Jesus, no meio do sofrimento, em meio a tanta dor, agonia, perseguido, caçoado, insultado e sangrando até a morte, não permitiu que nada disso o impedisse de saber que o seu Pai no céu o amava e que olhava para ele. Ele tinha certeza disso e é por isso que ele orava. Será que nesse momento eu estou falando com alguém que está desempregado há muito tempo? Então eu te pergunto, meu amado irmão e irmã, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, o rosto do nosso Pai, apesar de estar passando necessidades? Será que neste momento eu estou falando com alguém condenado à morte pela ciência médica? Sua enfermidade não tem cura, não tem remédio para você? Então eu te pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para você? Os seus amigos te rejeitaram, você foi traído pelas pessoas que mais amava, todo mundo te abandonou, está se sentindo solitário. Apesar de tudo isso, você é capaz de enxergar o rosto do Pai no céu olhando para você? Jesus fez isso lá no Calvário. Sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, ferido, em agonia. Mesmo assim, ele era capaz de orar. Era como se ele dissesse: Pai, está difícil, está tudo escuro, está doendo muito, mas eu sei que tu estás me vendo, eu sei que estás aí, eu sei que o Senhor está olhando por mim. Somos capazes de fazer isso? Você é capaz de fazer isso no momento de dor? De saber que Deus está vendo o seu sofrimento, está olhando para você? Bem, vamos pensar agora
no outro aspecto do texto bíblico que lemos. Na hora da agonia, Jesus clamou o seu Pai. Mas ele não fez isso pedindo ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pediria a Deus que lhe devolvesse a saúde, não é verdade? E se você estivesse desempregado, oraria a Deus pedindo que Ele desse um novo emprego, não é isso? E se você estivesse na prisão, com certeza pediria que Deus lhe devolvesse a liberdade. Mas aí estava Jesus, cravado naquele madeiro. Sua primeira palavra poderia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma minha dor. Ou Cristo poderia ter dito: Senhor, meu Pai, salva-me. Não, na hora da agonia, Jesus não ora por ele, ele não pede por ele. E é aí que está a parte mais linda da história. Jesus não ora por ele, Jesus ora pelos outros. E nem é pelos seus amigos, ou pelos seus familiares, ou por cidadãos bons, não. Sabe por quem Jesus ora? Jesus ora pelos seus inimigos, por aquele que esbofeteou a sua face, por aquele que pregou as suas mãos e seus pés, por aquele que cuspiu em seu rosto, por aquele que colocou a coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus os perdoe. Ah, meu amigo, naquele dia do Calvário, pregado naquele madeiro, morrendo aos poucos, Jesus viveu o que pregou. No Sermão do Monte, Cristo ensinou: perdoai os vossos inimigos. E naquele madeiro, com pregos em suas mãos e pés, com espinhos cravados em sua cabeça, Jesus viveu sua mensagem. Jesus viveu aquilo que pregou. Jesus não foi como muitos falsos pastores e profetas nos dias de hoje. Jesus não foi hipócrita. Jesus viveu o que pregou. Ele saiu da teologia, da beleza das palavras e entrou na realidade do perdão. Entrou na prática daquilo que ele pregou. Agora, eu te pergunto, se você é capaz de orar pelos seus inimigos. Talvez, se você está vivendo bem, com um bom saldo no banco, com boa saúde, com toda a família unida, bem, nessas circunstâncias, talvez você até se anime em orar pelos seus inimigos. Mas, e condenado à morte por um câncer, ou desempregado com filhos para tratar, sem um centavo no seu bolso, cheio de contas para pagar, sofrendo injustiças, com a família feita em pedaços e ainda todo mundo contra você. Você é capaz de orar nessas circunstâncias pelos seus inimigos? Você é alguém capaz de perdoar alguém que lhe fez ou ainda está lhe fazendo mal? Olha, eu vou dizer agora porque é necessário perdoar, embora perdoar não seja nada fácil, mas é necessário e eu vou dizer por quê. Ali naquele madeiro, Jesus estava sofrendo. O sangue levava sua vida gota a gota. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado, insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, Jesus experimentava um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se ele ainda abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Então, ao perdoar,
Jesus não somente estava praticando a teoria da sua pregação, mas ele estava também aliviando a sua própria dor. E sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. É isso que você tem que colocar em sua mente, meu irmão. Se por algum motivo você não é capaz de perdoar alguém que te traiu, que te machucou, que fez algo que te marcou terrivelmente, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza você não tem paz. Você vive um terror cada vez que você vê essa pessoa. Seu espírito se envenena e você pode estar vivendo um momento feliz na sua vida, mas quando aparece aquela pessoa, ela acaba com seu dia. É ou não é? Mas você sabia que a outra pessoa não está nem aí? Ela não está nem ligando para o que você sente ou deixa de sentir. O único que está sofrendo é você. Então, meu querido, quando você perdoar, ele não ganha nada, mas você expulsa o veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida e o seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa nem rancor, então você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não a que recebe. Então eu te pergunto mais uma vez: você já perdoou? Perdoou quem lhe fez mal? É capaz de perdoar? Eu estou falando com você, marido, ou com você, esposa, que foi traída, ou você que tem um pai ou uma mãe que nunca te reconheceu como filho, ou você, pai, cujo filho jogou o seu nome na lama, você que tem um grande amigo que te traiu. Te pergunto, você consegue perdoar? Ou porventura seu coração se transformou em um depósito de lixo que só prejudica você? Olha, no dia de hoje, pense em Jesus Cristo lá no Gólgota, lá naquele madeiro no Calvário, morrendo aos poucos. E mesmo assim, orando por aqueles que o pregaram naquele madeiro. No dia de hoje, pense muito nisso, mas pense muito mesmo. E depois, volte a se perguntar: por que eu não sou capaz de perdoar? Perdoe sempre, pois se as mágoas entrarem pelas portas da frente, a felicidade sairá pelas portas dos fundos. Perdoar, além de ser divino, é prova de sabedoria. Eu desejo que Deus te abençoe e te guarde e que encha seu coração desse sentimento lindo chamado perdão e que você possa ser assim, muito mais feliz e tendo paz em seu coração, e que essa paz de Deus esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.